Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha a edição de sábado, 23 de janeiro de 2021. O Web Jornal do Paulo Maciel é para você que acessa meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e também o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Sábado 23 de janeiro de 2021 é dia de Santo Ildefonso, São Áquila e também ou Santo Áquila. E também, deixa eu ver, tem mais um santo, São Severiano. A fase da lua, que começou no dia 20, é quarto crescente. Estamos no 23º dia do ano e também na estação do verão brasileiro, que começou no dia 21 de dezembro do ano passado, portanto, de 2020. Tem pouco mais de um mês do início do verão brasileiro. Vamos à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Atenção, você que tem ligação com a cafeicultura, o café arábica bebida dura, R$ 590 a saca. O café com o preço em alta, cotação em alta, no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca de 60 quilos. Então, o arábica bebida dura fechou a semana valendo R$ 590 a saca. Temos o arábica bebida Rio, 431. O Conilon bica corrida, tipo 78, R$ 400. Mercado financeiro em São Paulo, dólar fechou em alta de 2,14% na sexta-feira, 22 de janeiro, a R$ 5,47 para venda. A Bolsa Brasileira fechou em baixa de 0,8% e o índice Ibovespa ficou em 117.380 pontos. Temos também o salário mínimo em vigor, R$ 1.100, taxa Selic 2% ao ano, inflação dos últimos 12 meses, a inflação medida pelo IBGE, o IPCA, 4,52%. Agora eu falo para você sobre outra notícia que interessa a todos. Vacina do primeiro lote continua sendo aplicada no Espírito Santo. Ainda não deu para concluir a vacinação durante esta semana. Então, na segunda-feira, tem vacinação ainda, depois que o governo federal enviou o primeiro lote da vacina contra o novo coronavírus. Então, a vacinação em Linhares, por exemplo, município do norte do Espírito Santo, para os profissionais de saúde não foi concluída até a sexta-feira, dia 22 de dezembro. Não deu para que os profissionais da área concluíssem. Sendo assim, o processo imunizatório continuará na segunda-feira, dia 25. A conclusão da imunização não aconteceu porque os empregados do setor de saúde trabalham por escala e não compareceram no período de início da campanha nacional. Então, só na segunda-feira. Em Colatina, município de onde eu falo, é uma cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE, 69 idosos foram vacinados em instituições de longa permanência. 800 empregados da área de saúde ficaram de ser vacinados ainda neste fim de semana. Não sei se foi concluída na sexta-feira ou se será concluída essa vacinação em Colatina neste sábado ou, no mais tardar, na segunda-feira. Bem, agora eu vou fazer aqui uma correção. Eu, na edição passada, falei 2 milhões de doses de vacinas, né? Mas, na verdade, o correto é 2 milhões de doses de vacina. Então, eu fui induzido a erro, porque eu já acessei a notícia com erro. E, na hora, né, de transmiti-la, no afã de levar imediatamente a notícia aos nossos queridos amigos que seguem meus endereços, eu me deixei levar
pelo erro. Desculpe-me. E sempre que descobrirmos algum erro, faremos aqui essa errata para a gente corrigir, né? É importante a gente saber que errou e também ter a humildade de depois dizer, olha, eu errei, o correto é isso aqui. Então, o correto não é 2 milhões de doses de vacinas, mas correto é 2 milhões de doses de vacina. Navio encalhado. Olha, um navio encalhou na Barra do Riacho, em Aracruz. Isso foi na área do Portocel. A ocorrência é desta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Pois é, então, navio encalhou, mas parece que não tinha nenhum problema de grande gravidade, até o que eu soube, né? E vamos esperar que eles desencalhem o navio. Eu sou marinheiro, sou militar da reserva da Marinha de Guerra e sei o que é isso. O navio meu, uma vez também, quase encalhou no Rio Amazonas. O nível do rio estava muito baixo e quase que meu navio encalhou. Dá um medo danado de você ter o navio adernado demais, depois dá um problema que a gente não sabe as consequências. Bem, vamos lá. Manchetes do jornal A Tribuna agora. Jornal A Tribuna é um jornal impresso e digital, editado em Vitória, capital do Espírito Santo. Jornal de sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. Servidores de Vitória vão ter feriado de carnaval neste ano. Índia libera vacina e Estado espera mais doses contra a Covid. Avião com 2 milhões de doses do imunizante chega hoje ao país. Funcionários embalam caixas com frascos da vacina. É uma legenda de foto de capa. Empresário reage a assalto e bandido é baleado. Tiroteio no pátio de igreja deixa um morto na Ilha do Príncipe. Sonho do título segue vivo. É o Flamengo, né? O Flamengo ainda tem esse sonho. PP comemora com Isla, Felipe Luiz e Arão o gol que definiu a vitória de 2-0 sobre o Palmeiras e pôs o Flamengo de vez na luta pela taça do Brasileirão. Prefeituras de 69 cidades decidem que aulas recomeçam em fevereiro. Outros 5 municípios do estado vão reiniciar a partir de março. Levantamento aponta ainda que 34 cidades terão atividades presenciais e online. Na rede particular, o retorno será em sala de aula. Qual máscara é mais eficaz? AT2 agora. Vamos ver o que tem no AT2. Sabores de verão em Guarapari. Gás de cozinha já custa R$ 90 e preço sobe de novo na terça. Vamos a outra informação. Menos municípios no risco alto para a Covid no Espírito Santo. Olha aí os municípios saindo do risco alto. Que bom! Parabéns aí, né? Parabéns aos capixabas que estão conseguindo sair do risco alto. E vamos torcer para que os outros que estão também saiam. O governo do estado do Espírito Santo anunciou o 41º mapa do risco de Covid-19, que terá vigência entre a segunda-feira, 25 de janeiro, e o domingo, 31 de janeiro. Dos 78 municípios do Espírito Santo, 21 estão classificados agora no risco baixo, 21 e 53 no risco moderado. Somente 4 municípios, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire, estão classificados com risco alto. Somente 4. Vamos falar de novo? Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire. Aqui no Norte, somente 1, Montanha. A matriz de risco de convivência considera no eixo da ameaça o coeficiente de casos ativos por município nos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Bem, então eu acho que é uma notícia boa, porque tem menos municípios no risco alto. Já falei os que estão no risco baixo, agora vamos para o moderado.
Agora, esse mapa começa a vigorar na segunda-feira, hein? Na segunda-feira. Então, vamos lá no risco moderado. Vamos ver quem vai estar no risco moderado a partir da segunda, dia 25. Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Piacara, Cruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Iuna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Soretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Velha. E agora os que estão no risco baixo, aqueles que estão no mapa na cor verde. Vamos lá? Alto, Rio Novo, Atílio, Viváqua, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Marechal Floriano, Muqui, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Viana, Vila Pavão e Vitória. Parabéns aí, né? Quem está no risco baixo está em melhor situação. Parabéns. Bem, choveu aqui em Colatina na quinta-feira, hein? Dia 21, choveu em Colatina. Foi a típica chuva de verão, com uma carga forte e rápida. Então, é aquela chuva que vem, né, rapidamente, depois vai embora também rapidamente. Morte em bairro da Grande Vitória. Olha, no bairro Santa Rosa, em Cariacica, região da Grande Vitória, um homem morreu na troca de tiros com a polícia. O capitão PM Sanderley, porta-voz do 7º Batalhão da Polícia Militar, revelou que os homens verificavam indivíduos que postam vídeos com armas na internet em flagrante ostentação de poder criminoso. Uma das armas mostradas em redes sociais pode ter sido apreendida na ação dos agentes públicos da Segurança Social. Canal de comunicação com a PM, olha, um canal direto com a Polícia Militar do Espírito Santo, foi criado e começa a beneficiar algumas comunidades da Grande Vitória. O objetivo é reduzir a criminalidade na região de Vitória, no caso. O projeto começa com cadastro, depois reuniões para ouvir as demandas e as ações efetivas dos policiais. A iniciativa começou no bairro São Pedro, em Vitória, capital do Espírito Santo. Mas há uma comunidade da Serra que também está sendo contemplada. Os comerciantes e moradores são ouvidos no programa. Há até um WhatsApp exclusivo para os participantes informarem sobre casos criminosos. Covid-19 e os números do Espírito Santo. Olha, tem aqui dados até o início da sexta-feira. 263.421 capixabas estão curados da Covid-19. Parabéns àqueles que conseguiram passar por essa moléstia internacional, esta moléstia planetária. Parabéns. Então, 263.421 curados. Isso, né, esse número é entre os que se infectaram, que foram 282.044, que, infelizmente, alguns deles, né, não suportaram e vieram ou foram a óbito. Então, a gente lamenta muito aqueles que foram a óbito. São 10 meses de vigência desta pandemia, e que muitos chamam até de pandemônio, né? Porque as consequências são muito graves para um grupo de pessoas. Então, nós lamentamos as mortes, mas parabenizamos quem conseguiu
ultrapassar, que são a maioria, 263.421 capixabas entre os 282.044 que se infectaram em 10 meses de vigência da pandemia no Espírito Santo. Os dados são da sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, pela manhã. Manauaras com Covid já estão no Espírito Santo. Manauaras, para quem não sabe, são aqueles que nasceram em Manaus, capital do Amazonas. Aliás, uma cidade muito aconchegante, eu já estive em Manaus algumas vezes, é um povo muito aconchegante, muito hospitaleiro. Os 36 amazonenses provenientes de Manaus, Amazonas, já chegaram ao Espírito Santo a fim de receberem ajuda humanitária com tratamento em UTIs de hospitais capixabas e também enfermarias. Bem, me parece que eram só, no máximo, 30, agora o número que eu recebi aqui são 36. Então tem 6 a mais aí, né, que foram beneficiados. Parece que o governo abriu mais possibilidades, então. Os primeiros 18 doentes foram transportados de avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, os primeiros 18, não é? Para o território espírito-santense, indo diretamente para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, Grande Vitória, na noite de quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. Eles passam por avaliação médica para saber se irão diretamente para UTIs ou enfermarias. A última paciente chegou às 22h40 ao hospital. No estado amazonense, há um colapso do sistema de saúde, principalmente com falta de UTIs e cilindros de oxigênio. O governo federal e até mesmo brasileiros de maior poder aquisitivo têm prestado ajuda, enviando cilindros de ar para o estado nortista. Parabéns ao governo federal, parabéns a essas pessoas que têm melhor poder aquisitivo e que enviam aos queridos irmãos amazonenses os cilindros de oxigênio. Mas mesmo enviando essa ajuda, não foi suficiente, né, para atender a todos, por isso os estados estão colaborando. Alguns estados que estão em condições de receber estão recebendo, como é o caso do Espírito Santo. Não é só o Espírito Santo que está ajudando, tem outros estados também. Então eu parabenizo aqueles que podem ajudar. Mais uma noite de tiros em Cariacica, meu Deus do céu, Cariacica é o município, acho que o mais violento da Grande Vitória, hein? Mais um confronto entre policiais e traficantes aconteceu no bairro Operário, em Cariacica, na Rua dos Professores. Foi no início da madrugada de sexta-feira, dia 22 de janeiro. Os policiais receberam injusta agressão e revidaram, respondendo aos tiros recebidos. Foi chamado, inclusive, o grupo de reforço para dar proteção aos policiais, que, no entanto, não conseguiram prender nenhum suspeito. Nenhum ferido deu entrada em unidades de saúde da região. Maioria dos municípios volta às aulas em fevereiro. Olha aí, que notícia boa, mas hoje eu só estou dando parabéns, né? Hoje é o dia de sábado, é um dia mais alegre, mais tranquilo. Parabéns a vocês, gestores, secretários e secretárias de educação, que entenderam que o melhor é retornar à atividade escolar. Eu acho que não tem lugar mais seguro do que a escola. Escola tem diretor, vice-diretor, supervisor, pedagogo, professor. Poxa, é uma segurança que, se esses homens que são servidores não souberem dar segurança, poxa vida, né? Então, é interessante, é importante, é relevante estar de volta aos bancos escolares. Senão vai ficar... Porque até mesmo com a vacina, gente, que está chegando, ela tem um tempo de resposta que demora 3 meses, mais ou menos. Depois tem que vacinar outros grupos, e isso vai durar o ano todo. E talvez o ano que vem, porque é uma moléstia internacional. Por isso, nós temos que tomar atitudes, enfrentar. Então, parabéns aí à maioria dos gestores, que entendeu que é melhor realmente voltar
às aulas. A maioria das prefeituras do estado do Espírito Santo voltará às aulas em 4 de fevereiro de 2021, quinta-feira, acompanhando o retorno da rede estadual de ensino. A informação é da Associação dos Municípios do Espírito Santo, AMUNES. O presidente da entidade, Gilson Daniel, informou que foi realizada uma pesquisa nesse sentido e 98% dos prefeitos sinalizaram que voltarão às aulas, seja com a presencialidade ou de forma remota ou as duas formas juntas. Os 78 municípios foram consultados, 69 já voltam em fevereiro. Talvez não seja no dia 4 exatamente, pode ser antes ou um pouquinho depois, mas voltam em fevereiro. Outros podem retornar em março, mas há uns poucos que ainda não definiram. Daniel disse que há nessa gestão administrativa, nessa gestão dos novos prefeitos, 46 novos chefes de executivos municipais. Então, 46 novos prefeitos. Armadilhas em matas levam perigo. O comandante da Polícia Militar Ambiental, Tenente Coronel Cosme, informou que criminosos e caçadores estão deixando cordéis de tropeço, que são armadilhas de forma artesanal, nas matas capixabas situadas na Grande Vitória. Ele explicou que normalmente são gangues rivais que armam os dispositivos ilegais para combater os inimigos ou avisar que tem alguém passando no local. Já houve um caso em que um policial quase foi atingido pelo tiro da armadilha em Vitória. São usadas munições 12, 22 e 38. Tendo em vista a possibilidade de encontrar armadilhas, a sugestão é tomar todo o cuidado possível por parte de quem faz trilhas nas florestas. Caminhar com um galho de árvore para verificar se há empecilho no chão é uma das alternativas, mas andar com guias turísticos é a melhor garantia de segurança. Aliás, um dos guias turísticos disse que todos passam por cursos e afirma que, por exemplo, o Parque da Fonte Grande é seguro para os passeios programados. Segunda fase do Enem, olha, ciências da natureza e tecnologia, além de matemática, farão parte da segunda fase da prova presencial neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, neste domingo, amanhã, tem novas provas do Enem. Os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 13 horas. As outras provas, por sistema remoto, serão nos 2 domingos seguintes. Vamos lá, agora eu quero falar sobre novas regras de aposentadoria. A advogada previdencialista Aline Simonelli informou que novas regras estão vigorando para pessoas que buscam a aposentadoria neste ano de 2021, na transição estipulada pela reforma da Previdência. Entre outros dados, ela disse que a mulher deve ter 30 anos de contribuição e homem 35 anos de contribuição, mas a idade exigida é 1 ano a mais para cada sexo. A mulher sempre tem vantagem, né? Quanto aos pontos, ela precisa de 88, enquanto o homem, 98. As regras de transição foram criadas para facilitar para os usuários do sistema e a reforma foi aprovada por questões orçamentárias, já que é cada vez maior o dispêndio com aposentadorias do INSS. Presos por furto de fios de cobre. Em ações em Vitória e Vila Velha, a Guarda Municipal deteve pessoas ligadas ao furto ou receptação de cabos de cobre. Em Vitória, a ocorrência se deu no bairro Santa Lúcia. Esse tipo de crime provoca diversos problemas para a comunidade, como apagões em semáforos, falta de energia em estabelecimentos da iniciativa privada, entre outros. Além da ilegalidade do furto ou roubo, é crime também comprar esses produtos sem origem correta. Então, cuidado, cuidado você que fica comprando produtos sem saber de onde vem. Carnaval não é feriado. Olha, o representante da FEComércio, a Federação do Comércio do Espírito Santo, José Carlos Bergamin,
informou que neste ano o comércio lojista irá funcionar na Grande Vitória, no Espírito Santo. Ele explicou que os empregados estão compreendendo que não é o momento de fazer festa ou viajar, e o melhor é recuperar o prejuízo provocado pelo tempo de restrições implantado pelo governo do estado e também pelos municípios. Na Grande Vitória, as lojas irão abrir, segundo pesquisa da entidade de classe. Há um grupo menor que talvez não abra as portas, e a questão caberá a cada empreendedor em contato com seus empregados. Para os servidores públicos estaduais, a data será ponto facultativo, segundo já definiu o governo do estado. Vitória rubro-negra diante do Verdão. Olha, vamos falar essa notícia. Flamengo, né? Está agora com possibilidade de ser campeão ainda do Brasileirão. O Flamengo venceu o Palmeiras na luta pelo título. O rubro-negro se impõe em campo e derrota adversário direto por 2-0. Então, no duelo para saber quem ia perseguir o Internacional e São Paulo na disputa do título, deu Flamengo. O rubro-negro derrotou o Palmeiras por 2-0 na quinta-feira, 21 de janeiro de 2021, no estádio Mané Garrincha, e chegou à terceira posição com 55 pontos. Agora depende apenas dos seus resultados para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Verdão permanece na quinta colocação com 51 pontos e se distanciou da liderança. Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Atlético Paranaense neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, às 16 horas, na Arena da Baixada. No mesmo dia, também às 16 horas, o Palmeiras pegará o Ceará no Castelão. Olha, outros jogos. Na conclusão da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians goleou o Sport por 3-0 na quinta-feira, em partida realizada na Arena do Itaquera. O Timão soma agora 45 pontos ganhos na 8ª posição. O Santos foi ao Ceará e saiu derrotado por 2-0 pelo Fortaleza. O Internacional, que goleou o São Paulo no dia anterior, é o novo líder do Brasileirão, com 59 pontos ganhos, seguido dos São Paulinos, com 57. Então, o Internacional é o líder até o momento. Pode mudar aí depois, mas por enquanto é o Inter o líder. O Vasco, com apenas 32 pontos, entrou na zona de rebaixamento. Faltam 7 rodadas para o fim desta competição nacional. Terminal de Itaparica voltará a funcionar na segunda-feira. Olha, depois de obras, de reformas levadas a efeito por vários meses e com 2 anos e meio fechado, o terminal de Itaparica, em Vila Velha, já tem data para voltar a funcionar. Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. A obra era esperada com ansiedade por muitos passageiros do sistema Transcol que dependem do local de embarque e desembarque. Governo federal envia novas vacinas. Olha, parabéns! Hoje é o dia dos parabéns. Parabéns ao governo federal. 2 milhões de doses serão enviadas aos estados. Então, vamos à informação da Agência Brasil. Os 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, que estavam para chegar nesta sexta-feira, serão distribuídas aos estados a partir deste sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a Força Aérea Brasileira, a FAB, está à disposição para agilizar a distribuição de vacinas pelo país. Pode ter certeza que a aeronáutica está aí para servir o Brasil e essa vacina, começa a chegar a seus destinos, disse o presidente Bolsonaro. Ele falou com a imprensa ao deixar o Palácio da Alvorada após o café da manhã com parlamentares na residência oficial. Bolsonaro reafirmou que a vacinação não será obrigatória e recomendou que as pessoas leiam os estudos dos imunizantes. Ela tem que ser voluntária, afinal de contas, não está nada comprovado cientificamente com essa vacina ainda.
e ele disse que o pessoal deve ler o contrato com a empresa para tomar pé de onde chegaram as pesquisas e por que não se concluiu ainda, dizendo que é uma vacina perfeitamente eficaz. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa, ela vai ajudar que casos graves não ocorram no Brasil para quem for vacinado. Então, ela deve ser distribuída neste sábado. É a previsão, de distribuição. Vamos aguardar que seja realmente distribuída e mais um grupo de pessoas possa ser beneficiado. Pombos são pintados em Minas Gerais. Olha, pombos estão sendo usados para chá revelação em cidade mineira. As aves recebem tinta nas cores azul e rosa, pois os eventos informam para os casais o sexo do bebê. E parece que isso aí gerou uma polêmica, uma repercussão negativa muito grande, pintar as aves. Né? Então vamos ver a investigação que vai dizer depois. Eu não tenho muitas informações a respeito do assunto, eu só vi a notícia por alto. Ensino para jovens e adultos. Olha, inscrições para o Enseja são prorrogadas. Essa notícia é importante para você que faz esse curso, não é? Esse exame. O prazo para inscrição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, conhecido como Enseja, foi prorrogado para segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. As inscrições podem ser feitas pelo site do exame. O período para que os participantes solicitem atendimento especializado e tratamento pelo nome social para o exame também foi prorrogado até às 23h59 do dia 25. A aplicação das provas para o ensino fundamental e médio está prevista para o dia 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. O Enseja permite conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos que não conseguiram obter o documento na idade prevista. Então, a notícia completa eu deixo no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, ok? Vai lá no resumo de notícias de sábado, 23 de janeiro de 2021. Olha, a vacina contra a Covid-19 é aplicada em mais de 5 mil pessoas no Espírito Santo. É uma notícia do governo do estado. A primeira dose da vacina anti-Covid-19 foi aplicada em 5.110 pessoas no Espírito Santo. Os dados são do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, referentes a vacinas aplicadas até às 15 horas de quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. As doses da Coronavac, do Instituto Butantan, começaram a ser distribuídas pela Secretaria de Saúde na terça-feira, 19 de janeiro, para atender o público-alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação, PNI, na primeira etapa da fase 1 da campanha de vacinação. Os municípios da região metropolitana de saúde realizaram até o momento a imunização de 1.223 pessoas. Municípios da região sul, 2.475. Municípios da região central, 644 vacinados. Municípios da região norte, 768 capixabas. A vacinação ocorrerá em 2 fases, com um intervalo de tempo de 4 semanas. Para a aplicação da segunda dose, a Secretaria realizará uma nova distribuição às regionais, o que deve ocorrer na segunda semana do mês de fevereiro. A campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 já começou, então, em todo o país. Agora, outra informação é sobre pesquisa de preços. Eu compro os meus produtos, faço as minhas compras, aí eu pego o meu cupom fiscal, minha nota fiscal, e depois eu passo os preços para vocês. Querem ver o que eu comprei e os valores? Então vamos lá. Comprei água mineral com gás da marca Cristal, 1,5 litro, R$ 2,49. Comprei uva passa preta bandeja, o quilo, R$ 15,98. Essas compras aconteceram no Supermercado Casa Grande Colatina Limitada, filial 12, na Avenida José Zuém, Avenida Beira Rio,
número 120, no centro de Colatina. O telefone 2102-1100. Comprei também biscoito creme cracker 360 gramas a R$ 2,79. Foi no Amigão Embalagens. Rua Alexandre Calmon, 309, centro de Colatina. Telefone 2101-6600. Comprei ainda alho extra importado quilo, R$ 9,98. Pão de forma, vai bem, tradicional, 450 gramas, R$ 2,98. Essa compra foi no supermercado Lavagnoli, Rua Germano Naumann Filho, número 57, centro de Colatina. Telefone 3722-3611. Tem mais ainda? Comprei salsichão Frisa, o quilo, R$ 12,95. A compra foi no supermercado Três Irmãos, Rua Arivalter Ribeiro Soares, número 160, centro de Colatina. O telefone 3177-7330. Drogas em Vila Velha. No bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, um jovem foi encontrado com a mochila cheia de entorpecentes. Os policiais apreenderam 8 tabletes de maconha, além de outras pequenas quantidades avulsas de drogas e R$ 1.800 em espécie. Havia, inclusive, uma balança de precisão, sinal de que o suspeito estava envolvido com o tráfico. Agora, olha, cuidado com vacinas falsas, hein, gente? Porque tem criminoso que age até mesmo num tempo desse em que vivemos uma pandemia. Tem mente criminosa para tudo. Vacinas falsas estão sendo comercializadas pela internet. Crimes já detectados em São Paulo e no Rio de Janeiro. O diretor do Procon de Linhares, aqui no norte do Espírito Santo, Geraldo Rosa, alerta os internautas e principalmente os mais idosos para tomar cuidado. As vacinas que o governo federal enviou aos estados e municípios estão sendo aplicadas gratuitamente e somente a grupos prioritários nesse momento. Caminhão furtado. Olha, um caminhão carregado com telhas foi furtado da casa do seu proprietário no bairro Colúmbia, em Colatina, Espírito Santo. O dono do veículo tomou um susto quando não viu mais o seu carro na frente da casa. Trata-se do seu objeto de trabalho que traz a renda para a família. O caminhoneiro que comprou o bem há 4 anos iria levar as telhas para o estado de Minas Gerais. Logo que percebeu o furto, a vítima ligou para o telefone 190 da Polícia Militar e 191 da Polícia Rodoviária Federal. A ocorrência se deu na madrugada de quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Nova liberação de vacinas anti-Covid. Olha que notícia boa, né? Mais umas palmas para a Anvisa. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou por unanimidade a autorização emergencial em caráter experimental do segundo lote da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo. A diferença da análise do segundo lote para o primeiro está no fato de que o envase e o processo de rotulagem e embalagem ocorrem no próprio Instituto Butantan. Essas 4 milhões, 4.800.000 doses, esse negócio do português é difícil, né? Esses 4.800.000 doses ou essas 4.800.000 doses? Olha só, o nosso português é complicadíssimo. Então, vamos aqui no que eu acho que pega melhor. Essas 4.800.000 doses são produzidas na China pela farmacêutica Sinovac, que envia para esses procedimentos na sede do Centro de Pesquisa Paulista. Como a Anvisa já havia aprovado no último domingo, 17 de janeiro, o primeiro lote importado da China, a avaliação da diretoria colegiada se deteve sobre as ações realizadas pelo Butantan. A relatora da Anvisa, Meiruzi Freitas, endossou os pareceres da área técnica e apresentou seu voto a favor da autorização, colocando alguns condicionantes
sobre acompanhamento de aplicação do imunizante para obter mais informações sobre sua estabilidade. A notícia completa eu deixo no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais tempo. Eu gostaria de falar aqui, eu acho que eu tenho um tempinho de falar algumas biografias dos novos secretários que assumiram em Colatina. Então temos aqui, por exemplo, a biografia resumida, logicamente, do novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Colatina, Liamar José Prete. Ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é natural de Colatina e filho de empresários do segmento de transportes rodoviário de passageiros. Ele é sócio proprietário e diretor das empresas Prete Cargas Viação Prete Limitada e Expressa Transportes Limitada. E já atuou na diretoria executiva do Transcares, é o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Espírito Santo. Também participou do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, coordenando 2 conselhos temáticos. Eu conheço o Liamar Prete, né? É o novo secretário de Desenvolvimento Econômico de Colatina. Inclusive, eu entrevistei o pai dele, já entrevistei o seu João Prete, entrevistei e fiz a história dele numa época em que meu amigo Luiz Carlos Maduro tinha em Colatina a revista Nossa. Perfil agora de uma secretária, Simone Kister Mitri, a nova secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Colatina. Então, deixa eu ver se tem o perfil dela aqui. Ela é doutora em Ecologia, com 12 anos de atuação em pesquisa e desenvolvimento nas áreas de ecologia, de ecossistemas, recursos hídricos e recuperação de áreas degradadas. Experiência em processos de licenciamento ambiental e regularização fundiária. Atuou como bióloga na Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeira de Itapemirim. Exerceu funções de analista de projetos na UNB e de pesquisadora de pós-doutorado no Instituto Tecnológico Vale. Possui habilidades em análise estatística, banco de dados, geoprocessamento, biogeoquímica, ecologia isotópica e microscopia. Atuação pautada no trabalho em equipe, resolução de conflitos, atendimento aos clientes internos e externos. Um outro secretário, José Antônio Buffon, é o secretário de Ciência e Tecnologia de Colatina. Eu nem sei, eu acho que não tinha anteriormente essa secretaria, não, né? Foi criada no governo agora da administração do prefeito João Guerino Balestras, Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vamos ver aqui a biografia resumida, logicamente, do secretário, então, de Ciência e Tecnologia de Colatina, José Antônio Buffon, graduado em Economia pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, mestre pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ele assume a nova Secretaria de Ciência e Tecnologia de Colatina. Então, é realmente uma nova secretaria. Anteriormente era Secretaria de Tecnologia e Informação. Buffon é professor e pesquisador do Departamento de Economia da UFES, professor adjunto da Universidade Vila Velha e diretor de pós-graduação Lato Sensu, Educação Executiva e Empreendedorismo. O economista foi diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado do Espírito Santo, FAPES, entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Entre fevereiro de 2011 a março de 2013, esteve cedido ao Banestes, onde atuou como diretor comercial. Também já esteve cedido para outras instituições, atuando em funções relacionadas ao desenvolvimento econômico. No Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, atuou como assessor da diretoria da área de desenvolvimento regional e social,
no Ministério da Ciência e Tecnologia na condição de assessor especial do ministro, sendo um dos responsáveis pela coordenação do Programa de Cooperação Científica e Tecnológica para o Desenvolvimento Regional. E no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, foi responsável pela diretoria de crédito e fomento e também diretor-presidente. Então, eu acho importante a gente falar sobre uma biografia resumida, até mesmo para saber com quem estamos lidando na atual gestão do prefeito João Guerino Balestassi. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel deste sábado, 23 de janeiro de 2021. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom Adonai, a paz de Deus, com um bom fim de semana para todos que seguem o Web Jornal do Paulo Maciel.